Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Massa. É o seguinte, estamos aqui novamente reunidos para fazer mais uma aula, certo, sobre química inorgânica. Já passamos sobre ácidos, semana passada falamos sobre bases e essa semana sobre sais. Então vamos à nossa aula. Bem, pessoal, estamos iniciando então o conteúdo sobre sais, né? Sais são substâncias formadas da união, né, de um ácido, né, com a base, tá certo? Essa reação chama-se neutralização. Então, essa neutralização, por quê? Porque cancela a função do ácido, cancela a função da base, né, formando o sal, mais o H2O, que é a água, certo? Os sais também, né, existe o que é, quando ele é dissociado, ele é formado, forma o que? Cátions e ânions também, tá? Então, a gente conhece muito os sais quando vem proveniente do mar, né? Aquele proveniente do mar é aquele que normalmente a gente ingere, né, bota no alimento, né? Temos aqui, por exemplo, como o hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio ele é usado para poder você purificar a piscina, né, a água da piscina, para poder não criar bactérias nem algas, né? Então, ele é usado para várias coisas, né? Então, aqui temos a definição, né, que é o conceito está relacionado que é essa dissociação. Então, temos aí o CaSO4, né, sulfato de cálcio, né? Aí, no meio aquoso, né, para haver a dissociação tem que ser no meio aquoso, ou seja, a presença da água, né? No caso aí, então tem informação de que cátions, cátions de cálcio, né, e de sulfato, ok? Bem, como eu falei, né? Então, para se obter o sal, né, você tem o que? Unir o ácido mais a base. Então, por graças a essa reação, né, chamada de neutralização, né, o ácido, né, perde sua ação e a base também, né, formando uma substância neutra, né? Por isso que é a neutralização, mais a água, H2O. Certo? Temos aqui, por exemplo, a formação do cloreto de sódio. No cloreto de sódio, né, temos ácido clorídrico, né, ele dissociado, né, tem um cátion hidrogênio, mais o cloro, né, que é o ânion, e também a união da base, né, que é o hidróxido de sódio, tá certo? O sódio ele dissociado, forma, claro, o cátion sódio e o ânion hidroxila, né? Isso aí já falamos na aula anterior, tá bom? Então, o que é que acontece? Né, quando o cloreto, né, se une ao sódio, né, forma o quê? O cloreto de sódio. Ou o cloro, né, se une ao sódio, forma o cloreto de sódio, tá? Já que liberou o cátion hidrogênio, né, o ácido clorídrico, e, no caso aí, o hidróxido de sódio liberou o OH, né, que é a hidroxila, formou-se então a água, tá? Então, a união do ácido clorídrico, né, com o hidróxido de sódio, forma-se o quê? Sal de cozinha, o cloreto de sódio, mais a água. Então, aqui temos uma primeira situação, né, um primeiro exemplo, né? Vamos testar o conhecimento, tá? Bem, se você faz uma limonada e ela fica muito azeda, eu queria acrescentar para amenizar a acidez. Bem, né? Você viu que o ácido, né, ele é corrosivo, né? Ele tem um sabor cítrico, tá? Então, no caso aí, o limão tem o sabor cítrico, certo? Então, aí vem. Trata-se de uma reação de neutralização. Então, escolha uma das opções. Bem, a primeira temos o sal, né? Vinagre, segundo. Terceiro, bicarbonato de sódio. E o último, açúcar, né? Muita gente vai pensar, é o açúcar, né? Mas a gente está pensando em quê? Não é exatamente adoçar ou ficar mais gostoso o suco, né? A ideia seria o quê? Tornar a substância neutra, né? Então, não é para você deixar a substância mais gostosa, né? Digamos assim, é para você eliminar a acidez, né? Então, o que você sugere? Sal, vinagre, bicarbonato de sódio, né? Claro que no caso aí seria o quê? Seria bicarbonato de sódio, né? Porque você observar aqui nas respostas, se você optar pela opção 1, deixará a sua limonada mais salgada, né? Então a ideia não é essa, né? Ela quer neutralizar, não é ficar mais ainda salgada, né? Então a segunda opção fará com que ela fique ainda mais azeda, né? Então você não está deixando neutra, está ficando pior, né? Vai ficando mais azeda ainda. Então não adiantará em colocar muito açúcar, a amargo continuar presente, né? Então o que acontece? A ideia não é você tornar nem a coisa mais salgada, nem a coisa mais azeda. É que você neutralize esse acidez. Então a solução seria o bicarbonato de sódio, claro, né? Seria a única opção também, né? Se você dissesse, professor, eu não sei o que é bicarbonato de sódio, mas se você eliminar, né, o sal, eliminar uma coisa que é o vinagre, que é um ácido, então automaticamente todo mundo conhece que o vinagre é ácido, então você já parte o quê? Para o bicarbonato, tá? É questão mais também de lógica, né? Se você não conhece a substância, então usamos a lógica, né? Então, o que é dissociação de sais, né? Vamos dar um zoom, né, para melhorar isso aí. Tá joia? Para a gente enxergar, né? Aí vem. Apesar de ser teoricamente impossível prever a solubilidade em água de sais, a prática exige esse conhecimento. Portanto, é bom saber que, né? Então, eu botei uns tópicos, né? Para que vocês acompanhem, certo? Para saber se as substâncias são, né, solúveis, quais são as solúveis, né? Então, todos os sais de metais alcalinos, já falei, primeiro família 1A,
e de amônio são solúveis. Todos os sais que contêm esse NO3, né, ClO3, ClO4, H3CCOO, né, são solúveis, né? Então, são praticamente solúveis o quê? O AgCC2H3O2, né? O KClO4 e o NH4ClO4. Então, são outras substâncias, tá? Mas que elas apresentam, né, esses ânions que a gente colocou aí, tá? Então, esses ânions que a gente colocou é exatamente, né, para vocês verem, né, como exemplos aí embaixo. Aí vem todos os sais que contêm ânions, né? O Cl saiu, ou seja, são haletos, tá? Esses haletos, Cl, Br e o I, né? Que é o que? O cloro, o bromo e o iodo. São solúveis, exceto, né, os de, né, cátions, né? Prata, chumbo, tá? E o mercúrio, tá bom? Todos os sais SO4, né, são solúveis, exceto, né, com esses cátions aí, né? Chumbo, estrôncio, bário, né? Os sulfatos Ca2+ e Ag são pouco solúveis, tá? Este professor tem que decorar isso aí, pessoal. Ó, nesse caso, o sais ele é mais complicado. Vocês viram antes em relação aos ácidos, viram também as bases, mas esse tem muitas nuancezinhas pequenas, tá? Então, para quem querer um bom resultado, é necessário estudar, tá? Então, isso aí são dicas, né, que vocês podem, né, absorver, tá? Claro, com maior estudo, tá bom? Então, último, né? Todos os sais que contêm ânions, né? CO3 leva, ou seja, são ânions, né? CO3, 2 menos, PO4, 3 menos, enxofre, né? Que é o S2 menos, e o SO3, 2 menos também. São insolúveis. Então, exceto os de amônia, né? Então, ou seja, se apresentar esses ânions mais ter a amônia, né? De A4, e os metais alcalinos, tá? Como já foi relatado no item A, ok? Vamos passando adiante. Aí temos os tipos de sais, né? Daí essa parte aí, pessoal, está relacionado ao quê? Quando um sal, ele tem, na hora da reação de neutralização, certo? Quando é uma neutralização completa ou parcial. Então, no caso aí, o sal normal, né? Ele tem uma neutralização total. Já os outros, né? Por exemplo, o hidrogênio sal, o que aconteceu? Na hora que foi a dissociação, né? Que houve a reação de neutralização, quer dizer, o que aconteceu? Acabou ficando um hidrogêniozinho preso dentro do sal, tá? Não houve liberação de água, mas só que não foi todo aproveitado o hidrogênio, tá? No do ácido, tá? O ácido, lembre-se, o ácido sempre apresenta os hidrogênios, tá? No caso hidroxissal, né? O sal básico, o que é? OH. Então, no caso, a base, né? Acabou, né? Fazendo isso. Ela acabou mantendo, né? Digamos assim, liberando, né? Mais OH do que necessário. Ele acabou ficando no sal, né? Apesar da formação de água, claro, sempre existe a formação de água na neutralização, mas o OH ficou retido dentro do sal, né? Sobrou alguma coisa. E o sal duplo, no caso, o que é que acontece, né? Já é os cátions, tá? No caso aí, nesse sal duplo, né? Tem o sódio, o lítio, aí são os cátions, né? Que acabaram sobrando, tá bom? No caso das reações onde existiam, por exemplo, as bases, né? Então, nas bases, acabou tendo o quê? Liberação de cátions a mais, tá? Então, por exemplo, sódio, lítio, então, no caso, essa reação aí tinha todos esses cátions, né? Então, esses cátions acabaram formando esse baita desse sal, tá? Na, Li e SO4. Então, temos a nomenclatura, tá? Então, como é que você faz dar o nome à substância? Você dá o nome do ânion, lembre-se que o ânion é aquela substância que, no caso aí, são os negativos, né? A carga negativa, apresenta carga negativa, porque vai receber elétrons. O di, né? Então, e o nome do cátion, tá? Ou seja, é como se você estivesse lendo de trás para frente, tá bom? Porque vocês sabem que o cátion sempre vem primeiro, né? E os ânions sempre vem depois. Essa é a ordem de formação de moléculas. Então, quando você dá o nome, você já começa pelo ânion, aí volta para os cátions, né? E todos eles têm esses, né? Apresentam esse sufixo. Então, tem o sufixo de ácido, tem hídrico, e oso, certo? E já do ânion, né? Tem o quê? Eto, ato e ito, tá? Então, cuidado isso aí, certo? Essas terminações, certo? Então, são colocadas de acordo, né, com a carga, né, com o tipo de carga de cada substância, os cátions e as cargas dos ânions, tá ok? Existem tabelas sobre isso, tá? Então, quem não tem conhecimento disso, procure as tabelinhas, tá? Sobre essas terminações, tá? Esses tipos de cargas, tá? Então, temos um exemplo, né? Cloreto de sódio, tá vendo aí? Comecei cloreto, que é o ânion, depois aí vem o sódio, né? No caso aí, tá dizendo aí que foi baseado em quem? No ácido clorídrico, tá? Então, lembre-se que no caso aí, sempre o cátion vai apresentar o nome original, tá?
ele não vai ter terminação específica, tá? Mas no caso do ânion, vai apresentar, né? Vocês viram a tabela da página anterior, né? Baseado no quê? Baseado no nome original do ácido, tá? Então sempre, ó, baseado no nome do ácido, tá bom? Por quê? Porque sempre será, no caso aí, o nome do ânion, que você vai se preocupar no sal, tá? Então, clorídrico, o hídrico vai virar o quê? O eto, tá? No caso aí, sulfito de cálcio. Por que sulfito de cálcio? Porque era ácido sulfuroso. O oso vai virar ito, tá? No caso do sal, então, sulfito de cálcio, tá? E no caso aí do fosfato de alumínio, tá? Teremos baseado em quê? Do ácido fosfórico, né? O ácido fosfórico tinha terminado, a terminação dele era ico. Então, no caso aí, o ânion, né? Desse ácido, né? Será o fosfato, né? Então, vai ser ato, porque ele veio de ico, tá? De alumínio, tá? Então, cuidado, certo? O ânion, certo? Que sempre é tirado o ânion, né? Dos ácidos, tá? E sempre tem tirado os cátions das bases, tá? Para formar o quê? Os sais. Mas lembre-se, toda vez, né? No caso aí, os ânions, eles receberão essas terminações conforme, né? O nome dos ácidos, tá? Que lhe deram origem. E são essas aí. Quando é hídrico, é ito. Quando é oso, é ito. E quando é ico, é ato. Né? Somente o cátion, que tem a origem da base, né, que teve a origem da base, permanece o nome original, aquele encontrado na tabela periódica. Beleza? Bem explicado para quem não vê confusão. Aí vem. Característica dos sais, né? Tem vários, vou aumentar aqui o tamanho. Conduz corrente elétrica, né? Que estão em solução, né? Então, por exemplo, se a pessoa tomar. Você vai entrar na banheira, né? A pessoa vai morrer eletrocutada, né? Então, isso aí é ocasionado por causa da água somente? Não, depende da presença dos sais, né? Dentro da água, tá? Mas é claro, se você derrama uns 5 quilos de sal dentro de uma banheira, claro que a corrente elétrica vai ser muito mais intensa, né? Então a corrente elétrica iria passar com maior intensidade, né? Aí provavelmente a pessoa ia morrer com um choque, né? Mais certo ainda, né? Seria mais certa a morte ainda da pessoa. Aí vem, os sais têm sabor salgado, claro, né? Todo mundo sabe. Os sais reagem com ácidos, com hidróxidos, com outros sais e com metais, tá? Ao reagir com o ácido, dão origem a outro sal e outro ácido. Se o ácido formado for mais volátil que o empregado na reação, ok? Então, quando reage com hidróxido, dá origem a outro sal e outro hidróxido. Se o hidróxido formado for menos solúvel que o empregado na reação, tá? Se reage com outros sais, dá origem a novos sais se um deles for menos solúvel que os reagentes, tá vendo? Então, tem esse negócio da solubilidade, tá? Fica atento a isso, tá bom? Então, e por fim, quando reage com metal, dá origem a um novo sal e um novo metal, certo? Sempre algum sal e alguma coisa, sempre algum sal e alguma coisa, né? Se o metal reagente for mais reativo que o metal deslocado na reação, ok? Então aqui temos um exemplo, tá? Bicarbonato de sódio, né? Bicarbonato de sódio que é, tá vendo, usado em extintor, né? Usado para limpeza, né? Então de acesso a produtos, né? Bom, então até para intensificar a reação de cola, né? Da cola, quando você usa supercola, você bota um pozinho de bicarbonato, aí forma aquele cimento instantâneo, né? De supercola, né? Aí vem o nosso cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Bem, pessoal, isso aí encerra nossa aula. Desculpa que foi extensa, porque é muita coisa, né? Muitos tópicos, né? Então, a gente tem que falar de todos eles, tá certo? Mas eu espero que, assim, ilustrado, né? Uma aula, assim, com, digamos assim, um visualzinho bonito, né? Para vocês, torne a aula melhor, né? E mais agradável, tá bom? Então, até a nossa próxima aula, que será sobre óxidos, tá bom? Então, até mais. Tchau.